Fique de Olho, por Eduardo Rocha. Professor, existe diferença entre a visão de homens e mulheres? Estruturas ligadas ao corpo e guiadas pela circulação, a inervação e por hormônios, é nítido que os olhos têm a influência e carregam os aspectos das características gerais do organismo. E dessa forma, é observado que os olhos de homens e mulheres possuem características diferentes. Uma pesquisa recente, observando um banco de dados de imagens de retina, um computador, após o aprendizado, foi capaz de reconhecer com alta probabilidade de acerto se aquelas retinas eram masculinas ou femininas. De maneira geral, mesmo médicos experientes não conhecem detalhes que permitam essa identificação. Isso foi feito com algumas características que a máquina observou e permitiu fazer essa distinção. Note que estamos falando aqui de características não alteradas por cosméticos, por maquiagem ou por outras modificações que são, de maneira geral, mais frequentemente utilizadas como recursos pelas mulheres. Estamos falando de características estruturais. E da mesma forma, algumas doenças possuem uma predileção por um dos sexos. Uma característica que é o reconhecimento sensorial de cores é mais frequentemente abalado nos homens, porque parte dessa característica é carregada pelo cromossomo X, e assim ocorre que mais homens sofrem da dificuldade de ver o espectro completo das cores por uma doença comumente chamada de daltonismo. Ainda no aspecto da saúde, a sensibilidade geral dos olhos, tanto para a temperatura como para o tato e a luminosidade, são mais sensivelmente detectadas pelas mulheres. Acredita-se que o papel dos estrógenos sensibilizando os receptores para essas alterações ambientais seja o fator que faz essa distinção. Agora, no aspecto das doenças, uma série delas tem uma predominância maior em um dos sexos. O glaucoma de ângulo fechado tem uma frequência maior em mulheres. A catarata tem um aparecimento mais precoce em mulheres, de maneira geral. As doenças relacionadas com os distúrbios da lágrima, falta de lágrimas, também são mais frequentes em mulheres, e algumas doenças da retina. Outras doenças, de novo, relacionadas à hereditariedade, são mais frequentes nos homens. E uma característica relacionada, por exemplo, a traumas oculares, talvez por comportamentos menos protetivos ou por atividades laborais que expõem mais os olhos, os traumas, de maneira geral, são mais frequentes nos homens em idade jovem. Dessa forma, tratamos aqui hoje de algumas características que separam ou que distinguem o sexo masculino e feminino com relação a olhos saudáveis e com relação à frequência de algumas doenças oculares, movidas por aspectos relacionados a hormônios e ou por características culturais e comportamentais. Eu sou Maju Petroni e nós acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Fique de Olho, por Eduardo Rocha.